Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Viva Chile, Soy Louco por Ti América, com Karina Lucena, Diego Grando e Kátia Suman. Canja super especial, Ney Lisboa. Realização Rádio Elétrica Corporation. Avisa quando começar. Eu agora não vou mais olhar porque eu fiquei chato. Se a gente voltar para 2020 agora. Tá ao vivo? Uhul! Boa noite! Bem-vindos. Tá começando então mais um sarau. Sarau, esse podia ser. Eu tô hoje vestindo várias máscaras. Eu vou usar essa aqui para falar que fica um pouco menos abafado. Sarau do medo, assim, né? Porque, enfim, começou de novo uma onda forte. Então, eu vou pedir para vocês que permaneçam de máscara, porque eu não quero amanhã, de manhã, ser responsabilizada por um surto de Ômicron no Bonfim. Uma nova variante elétrica. Uma variante indie porto-alegrense. Hipster. Então, pelo amor de Deus, fiquem de máscara. Claro, só tira para comer e beber, porque também, né, não dá. Mas se quiser comer e beber de máscara... Se quiser comer e beber de máscara, avisa a gente pra gente poder olhar assim, e ver como é que funciona. Não, e assim, também queria dizer que especialmente a hora que o Ney cantar, por favor, fiquem de máscara, né? Para proteger o Ney, porque a gente pode falar de máscara, mas ele não pode cantar de máscara. Bom, a pessoa já começa toda nervosa, já dando um monte de instruções. Queria aqui agradecer a presença da Karina Lucena, que é a especialista na matéria. Uma salva de palmas. Professora lá da URGS de literatura, com ênfase, né, nesse mundo hispanohablante. O Diego Grando é a nossa figurinha carimbada aqui, nosso poeta de plantão. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, Porto Alegre, boa noite, internet, boa noite para quem está em casa. Lembrando que quem está em casa pode fazer um pix, né? katia@radioelétrica.com. Eu sei que vocês têm todas as tecnologias, tem QR Code, não sei o quê. Tem tudo. Mas é sempre bom lembrar isso. Legal estar aqui com vocês. Espero que a gente possa se rever de novo. A gente já não sabe quando, né? Se vai ser em fevereiro ou se vai ser mais adiante. Eu queria dizer também que para quem está em casa pode tirar máscara. Quem está em casa pode tirar máscara. Tranquilo. Mas se quiser ficar de máscara também pode ficar, não tem problema. Também pode. Bom, não sei como é que a gente vai fazer hoje, será? Eu acho que a Karina começa, Acho né? que sim, né? Ai, Karina, tu tem 45 minutos para dar um panorama. Vocês pegaram o texto que a Karina deixou no Xerox ali? No Né? Xerox, por favor. Vai começar a aparecer aqui uns slides, vocês acompanhem. Gente, me ouvem bem? Dá para ouvir? Eu acho que pode ser um pouquinho mais perto. Tá, vou puxar para cá. Tá. Agora. Sim? Me ouvem bem? Tá tudo bom. Tá bom, vamos lá. Tá, então vou com essa máscara aqui mesmo, senão... Tá. Bom, a ideia é comemorar a vitória no Chile, é isso? Isso, era para
garantir uma vida mais tranquila e segura, aprofundar as liberdades de todos, especialmente de todas. Em nosso governo, as mulheres não retrocederão nos direitos e liberdades que conquistaram ao longo da história. Nosso projeto também significa avançar em mais democracia e, obviamente, cuidar do processo constituinte, motivo de orgulho mundial e único caminho para construir, com democracia e com todos, um país melhor. Pela primeira vez na nossa história, estamos escrevendo uma Constituição de forma democrática, paritária, com participação dos povos originários. Todos devemos proteger esse processo para ter uma Carta Magna que seja de encontro e não de divisão. Chilenos e chilenas, recebo este mandato com humildade. Sei que nos próximos anos será jogado o futuro de nosso país. Por isso, garanto desde já que serei um presidente que protege a democracia e não a expõe, que escuta mais do que fala, que busca a unidade dos acordos e atende, dia a dia, às necessidades das pessoas, que combate os privilégios e trabalha todo dia pela qualidade de vida da tua família. Por isso, devemos celebrar esta noite, mas com tranquilidade. Voltem às suas casas com a alegria sã da limpa vitória alcançada. Peço que cuidemos dessa vitória, porque a partir de amanhã teremos que trabalhar muito para nos reencontrar, sarar as feridas e caminhar para um futuro melhor. Com a esperança intacta, com a consciência dos desafios que temos, me despeço de vocês com um abraço gigante, darei o melhor de mim. Muito obrigada, seguimos. É outra categoria, né? Que diferença até o segundo grau completo, né? Vai, Diego. Tá, eu vou ler... Vou ler uma pequena parte aqui do livro do Bolanho, dos poemas do Bolanho. Vou ler 2 poemas. Um pouco insatisfeitos com a ideia de poesia latino-americana, com os poetas latino-americanos e chilenos em específico. Tem aquela coisa toda que Chile... Vários poetas chilenos que vieram junto e depois de Neruda. Tem um grande esporte que é odiar Neruda. Isso talvez apareça um pouco aqui. Vou ler 2 poemas do Roberto Bolanho, então, que são... Esses aqui nem sei de quando são, mas devem ser dos anos 70. O primeiro deles é Horda. E aí ele refletindo um pouco e cagando em cima da cabeça da poesia latino-americana. Horda. Poetas da Espanha e da América Latina, o mais infame da literatura, surgiram como ratos das profundezas de meu sonho e alinharam seus guinchos num coro de vozes brancas. Não se preocupe, Roberto, disseram. Vamos nos encarregar de fazê-lo desaparecer. Nem seus ossos imaculados, nem seus escritos que cuspimos e plagiamos habilmente emergirão do naufrágio. Nem seus olhos, nem seus culhões irão salvar-se deste ensaio geral do naufrágio. E vi suas carinhas satisfeitas, sérios adidos culturais e corados diretores de revistas, leitores de editora e pobres revisores, os poetas de língua espanhola cujo nome é Horda. Os melhores, os ratos pestilentos, especialistas na dura arte de sobreviver em troca de excrementos, de exercícios públicos de terror, os Neruda e os Otávio Paz, de bolso, os porcos frios, abside ou arranhão do grande edifício do poder. Horda que detém o sonho do adolescente e a escrita, meu Deus, sob este sol gordo e ceboso que nos mata e nos empequenece. Desculpem aí, não é uma coisa muito alegre, né? Mas ele está um pouco magoado. Enfim, o Bolanho foi uma figura bastante problemática. E esse outro aqui, ele vai falar do Brasil também, então é legal. Ele vai falar mal, obviamente, mas... Então vai ser a poesia latino-americana. Eu acho ótimo o primeiro verso. O título, A Poesia Latino-Americana. Uma coisa horrível, cavalheiros. A vacuidade e o espanto. Paisagem de formigas no vazio, mas no fundo úteis. Vamos ler e contemplar sua reflexão diária. Lá estão os poetas do México e da Argentina, do Peru e da Colômbia, do Chile, do Brasil e da Bolívia, empenhados em suas áreas de poder, em pé de guerra, permanentemente dispostos a defender seus castelos da investida do nada ou dos jovens, dispostos a pactuar, a ignorar, a exercer a violência verbal, a fazer desaparecer das antologias os elementos subversivos,
alguns velhos caducos. Uma atividade que é o reflexo fiel de nosso continente. Pobres e fracos, nossos poetas são os que melhor encenam essa contingência. Pobres e fracos, nem europeus, nem norte-americanos, pateticamente orgulhosos e pateticamente cultos. Embora valesse mais a pena aprender matemática ou mecânica, valesse mais a pena arar e semear, valesse mais a pena dar uma de putos e de putas. Pavões recheados de peidos dispostos a falar da morte em qualquer universidade, em qualquer balcão de bar. Somos assim, vaidosos e lamentáveis, como a América Latina, estritamente hierárquicos, todos na fila, todos com nossas obras completas e um curso de inglês ou de francês, fazendo fila nas portas do desconhecido. Um prêmio ou um pontapé em nossas bundas de cimento. Epílogo. E 1, e 2, e 3, meu coração está triste. 4, e 5, e 6, pois se quebrou de vez. 7, 8 e 9, chove, chove, chove. Roberto Bolanho. Tá, eu vou começar com um poeta chamado Pedro Lemebel, que morreu em 2015, e era assim gay assumidaço. E é preciso que a gente recorde que a direita é homofóbica, mas a esquerda também é homofóbica, né? Essa discussão da questão da sexualidade do gênero, ela é muito recente. Então, esse manifesto que ele apresentou como performance em 86, numa estação de trem, diz o seguinte, é meio longuito, mas é bacana. Ah, trimassa, trimassa. É massa, né? É manifesto, hablo por mi diferencia. Claro que eu vou ler em português, né? Porque eu não sou louca nem nada. Mas olha só, não sou Pasolini pedindo explicações, não sou Ginsberg expulso de Cuba, não sou uma bicha disfarçada de poeta, não preciso de disfarces. Aqui está a minha cara. Falo por minha diferença, defendo o que sou e não sou tão esquisito. Me repugna a injustiça e suspeito dessa dança democrática, mas não me fale do proletariado, porque ser pobre e bicha é pior. Há que ser ácido para suportar e ter que dar voltas nos machinhos da esquina. É um pai que te odeia porque o filho desmunheca, é ter uma mãe de mãos marcadas pelo cloro, envelhecidas de limpeza, embalando a doença por maus modos, por má sorte, como a ditadura. Pior que a ditadura, porque a ditadura passa e vem a democracia e desvia para o socialismo. E então, que farão com nossos companheiros? Irão nos amarrar às tranças em fardos, com destino a um cidário cubano? Irão nos enfiar em algum trem para parte alguma, como no barco do general Ibanhas, onde aprendemos a nadar, mas ninguém chegou até a costa? Por isso, companheiro, te pergunto, existe ainda o trem siberiano de propaganda revolucionária? Este trem que passa por suas pupilas quando minha voz fala demasiado doce. E você? Que fará com essa lembrança de meninos nos pagiando e outras coisas nas férias de Cartagena? O futuro será em preto e branco? O tempo correrá noite e dia sem ambiguidades? Não haverá uma bichona em alguma esquina desequilibrando o futuro do seu novo homem? Vão nos deixar bordar pássaros nas bandeiras da pátria livre? O fuzil, eu e você que tem o sangue frio. E não é medo, o medo foi indo embora de mim, atacando com facadas nos inferninhos sexuais onde andei. E não se sinta agredido se te falo dessas coisas e te olho o volume. Não sou hipócrita.
Acaso os peitos de uma mulher não te fazem baixar os olhos? Você não acredita que sozinhos na serra algo nos aconteceria? Embora depois me odiasse por corromper a sua moral revolucionária, tem medo que se homossexualize a vida? E não falo de te enfiar e tirar, e tirar e te enfiar somente. Falo de ternura, companheiro. Você não sabe como custa encontrar o amor nessas condições. Você não sabe o que é carregar essa lepra. As pessoas ficam à distância. As pessoas compreendem e dizem, é viado, mas escreve bem. É viado, mas é um bom amigo. Super boa onda. Eu não sou uma boa onda, mas ainda assim riem. Tenho cicatrizes de risos nas costas. Você acredita que eu penso com o pau e que a primeira porrada da CNI eu ia soltar tudo? Não sabe que a masculinidade nunca a aprendi nos quartéis. A minha masculinidade me ensinou à noite, atrás de um poste. Essa masculinidade de que você se gaba, te enfiaram em um regimento, um milico assassino desses que ainda estão no poder. A minha masculinidade não recebi do partido porque me rechaçaram com risadinhas, muitas vezes. Minha masculinidade aprendi militando na dureza desses anos e riram da minha voz afeminada, gritando, vai cair, vai cair. E, embora você grite como homem, não conseguiu que eu caísse. A minha masculinidade foi amordaçada. Não fui ao estádio e me peguei aos trancos pelo colo-colo. O futebol é outra homossexualidade encoberta, como o boxe, a política e o vinho. A minha masculinidade foi morder as provocações, engolir a raiva para não matar todo mundo. A minha masculinidade é me aceitar diferente. Ser covarde é muito mais duro. Eu não dou a outra face, eu dou o cu, companheiro. E essa é a minha vingança. Ele segue, mas eu paro por aqui. Pedro Lemebel. Ah, corajoso, pelo amor de Deus, 1986. Vou fazer a recomendação, embora não tenha visto. Tem uma série, parece, na Amazon, acho que é sobre ele. Lemebel é o título. Não vi, mas assisto. E depois me conta. Depois conta, façam uma resenha e mandem para a Karina daí. E aí já vale 2 pontinhos na média. Bom, eu vou ler um poema da Gabriela Mistral. A Gabriela Mistral é chilena e ela foi a primeira latino-americana a ganhar o Nobel de Literatura. E tem uma história também, o Diego estava falando que tem essa piada constante com o Neruda, porque também ele ganhou o Nobel de Literatura e tal. E o Chile se orgulha de ser bicampeão mundial de literatura, porque é o único país latino-americano que ganhou 2 Nobéis de literatura. Então, tem toda uma piada sobre isso. O Brasil não ganhou nenhum, né? Ou ganhou? Não. Não. Em português, só o Saramago, eu acho. Que não é brasileiro. Acho que sim. Pô. Mas tem vários de língua espanhola, latino-americanos, que ganharam o Nobel. Mas o Chile tem 2 poetas. E aí tem toda essa coisa. Então, é um poema da Gabriela Mistral, traduzido pela Henriqueta Lisboa, que também é uma escritora super importante aqui no Brasil, meio desconhecida. E elas tiveram assim um contato importante ali nos anos 40, foram amigas e tal. Então, por isso a tradução. A bailarina. A bailarina agora está dançando a dança de perder quanto possuía. Deixa cair tudo o que nela havia, seus pais e irmãos, pomares e campinas, o rumor de seus rios, os caminhos, o conto de seu lar, o próprio rosto, seu nome e seus brinquedos infantis, como quem deixa tudo quanto teve tombar de seio, de regaço e de alma. Na lâmina do dia e do solstício, baila sorrindo seu despojamento. O que atiram seus braços é esse mundo que a ama e detesta, que seduz e mata, a terra que se apresta a colher sangue, a noite dos saciados que não dormem e o mal-estar dos que não têm pousada.
Sem nome, raça ou credo, desnudada de tudo e de si mesma, ela se entrega pura e formosa, com seus pés voadores, sacudida como árvore e no centro do redemoinho feita testemunho. Não está dançando o voo de albatrozes, salpicados de sal e jogos de ondas, tampouco os alçamentos e a derrota dos canaviais com força fustigados, tampouco o vento agitador de velas, nem o sorriso dos mais altos caules. Não lhe deem o nome de batismo, soltou-se de sua estirpe e sua carne, sufocou a cantiga de seu sangue e a balada de sua adolescência. Sem saber, nossas vidas lhe atiramos como escarlate veste envenenada, e baila assim mordida de serpentes, que alacramente e livremente a atingem e fazem-na cair em estandarte, vencido ou em grinalda espedaçada. Sonâmbula, mudada no que odeia, sem saber de si mesma, dança alheia, seus gestos distribuindo e recolhendo, portadora de nossos estertores, cortando os ares que não mais refrescam, única e torvelinho, vil e isenta. Somos nós seu ofegante peito, sua etérea palidez, o louco grito, lançado para poentes e nascentes, o violáceo calor de suas veias, o abandono do Deus de sua infância. Gabriela Mistral. Antes do Diego, eu só queria dizer o seguinte, algumas pessoas perguntaram ali na transmissão do professor Fischer, né? Ele não está participando hoje, o professor Fischer está de luto, né? Perdeu a mãe. Estou falando isso porque ele fez publicamente um texto, publicou hoje. Então, fica aqui o nosso abraço ao professor, que estará conosco em breve. Diego. Tá, eu vou ler um poema de um cara que é muito divertido, na maior parte das vezes, chamado Nicanor Parra, irmão mais velho da Violeta. Ele morreu em 2018, com quase 104 anos. Saiu uma antologia no Brasil, a única que saiu, essa aqui, só para maiores de 100 anos. E ele meio que, enfim, inventou um troço que ele chamava assim de antipoesia, né? Justamente era fazer uma poesia que fosse, de certa maneira, um pouco o contrário dos nobelizados ali, né? Uma poesia menos discursiva, menos grandiosa, né? Uma poesia de pequenas coisas, tudo mais, muitos momentos engraçada e tudo mais. Não vai ser propriamente o caso aqui, mas é um poema. Mas é engraçado que ele virou um medalhão da Virou um medalhão. Sim, ele virou. Ele foi aceito como grande anti, né? Assim, o grande. Ele, de certa maneira, é um paradigma também lá para o Bolanho que eu li antes, né? Tá, esse poema se chama Sigmund Freud, que é outro chileno. Não é chileno. Quase. Faz fronteira, mas não é. Pássaro com as penas na boca já não se pode mais com o psiquiatra. Tudo ele relaciona com o sexo. Nas obras de Freud é onde se encontram as afirmações mais peregrinas. Segundo este senhor, os objetos de forma triangular, bico de pena, pistola, arcabuz, lápis, encanamentos, bastões, representam o sexo masculino. Os objetos de forma circular representam o sexo feminino. Mas o psiquiatra vai mais além. Não apenas cones e cilindros, quase todos os corpos geométricos são para ele instrumentos sexuais, a saber, as pirâmides do Egito. Mas a coisa não para por aí. Nosso herói ainda vai mais longe. Onde nós enxergamos artefatos, por exemplo, lâmpadas ou mesas, o psiquiatra vê pênis e vaginas. Analisemos um caso concreto. Um neurótico vai por uma rua, de repente para e vira a cabeça porque algo lhe chama a atenção. Uma bétula, uma calça listrada, um objeto que passa pelo ar. Na nomenclatura do psiquiatra, isso quer dizer que a vida sexual de seu cliente anda para lá de complicada. Vemos um automóvel. Um automóvel é um símbolo fálico. Vemos um edifício em construção. Um edifício é um símbolo fálico. Nos chamam para andar de bicicleta. A bicicleta é um símbolo fálico. Vamos todos parar no cemitério. O cemitério é um símbolo fálico. Vemos um mausoléu. Um mausoléu
é um símbolo fálico. Vemos um Deus pregado numa cruz, um crucifixo é um símbolo fálico. Compramos um mapa da Argentina para estudar os problemas das fronteiras, toda a Argentina é um símbolo fálico. Nos convidam à China popular, Mao Tse-tung é um símbolo fálico. Para normalizar a situação é preciso dormir uma noite em Moscou. O passaporte é um símbolo fálico, a Praça Vermelha é um símbolo fálico. O avião solta fogo pela boca. Comemos um pão com manteiga, a manteiga é um símbolo fálico. Descansamos um pouco no jardim, a borboleta é um símbolo fálico. O telescópio é um símbolo fálico, a mamadeira... Acabou com o nosso país, né? A mamadeira é um símbolo fálico. Em capítulo à parte, vem as alusões à vulva. Vamos silenciá-la por decoro. Quando não a comparam à coruja, que representa a sabedoria, comparam-na com sapos ou com rãs. No aeroporto de Pequim faz um calor dos 10.000 demônios. Nos esperam com flores e refrescos. Desde que faço uso da razão, eu não via flores tão bonitas. Desde que o mundo é mundo, eu não via gente tão amável. Desde que os planetas são planetas, eu não via gente tão alegre. Desde que fui lançado para fora do paraíso terreno. Mas retornemos ao nosso poema. Embora pareça esquisito, o psiquiatra tinha razão. No momento em que passa por um túnel, o artista começa a delirar. Primeiro vai conhecer uma fábrica, e aí é que começa a loucura. Sintoma principal. Tudo ele relaciona com o ato. Já não distingue a lua do sol, tudo ele relaciona com o ato. Os pistões são órgãos sexuais, os cilindros são órgãos sexuais, os toca-discos são órgãos sexuais, as manivelas são órgãos sexuais, os reatores são órgãos sexuais, porcas e parafusos, órgãos sexuais, locomotivas, órgãos sexuais, embarcações, órgãos sexuais. O labirinto não tem saída. O Ocidente é uma grande pirâmide que termina e começa num psiquiatra. A pirâmide está por derrubar. Esse é o Nicanor Parra. Muito bom. Tá, eu vou ler o Alejandro Zambra, que, enfim, é o meu chileno do coração, meu chileno de estimação. E o outro livro que eu vou ler depois, que eu tenho lido, todo sarau eu dou um jeito de encaixar o Zambra, não interessa o tema, né? Mas eu vou ler primeiro um texto desse aqui, que se chama Múltipla Escolha. Ele fez um livro todo baseado naquela... na estética, digamos assim, das provas do vestibular no Chile, do jeito que as provas eram aplicadas de 66 a 2002. É o que eles chamam de prova de aptidão verbal. E é muito parecido com as provas do Enem e do vestibular daqui, né? Aquela coisa de múltipla escolha. Aí tem um texto e eles fazem algumas questões sobre o texto, mas um troço assim completamente esquemático, esquizofrênico, muito esquisito. Eu vou ler um trecho de um dos textos que ele expõe para depois fazer as questões, né? O texto diz o seguinte, texto número 3. Não se importe, meu filho querido, não se importe com o que eu te digo, não se importe comigo. Espero que o tempo abrande em sua memória meus gritos, meus tons inapropriados, minhas piadas sem graça. Espero que o tempo apague quase todas as minhas palavras e conserve apenas o sussurro tranquilo e cálido do amor. Espero que inventem logo um controle remoto para que você possa baixar o meu volume, me pausar, para que possa avançar as cenas ingratas ou retroceder muito rápido até os dias mais felizes. Para que você possa experimentar, quando quiser, a liberdade de agir sem ninguém te vigiando, o prazer imenso de ensaiar uma vida sem mim. E, inclusive, poder decidir, por exemplo, caso necessário, me apagar. Não digo apagar essas palavras, que por si só são líquidas, perecíveis, mas me apagar por completo, como se eu nunca houvesse existido. Sei que isso é impossível.
Temo dizer que a vida consiste nisso, em apagar e ser apagado. Estivemos a ponto de te apagar, como talvez você já saiba ou suspeite. Não queríamos ter um filho. O que acontece é que, na época, éramos filhos. Éramos tão filhos que a possibilidade de ser pais era algo extremamente distante para nós. Além do mais, sabíamos de antemão que iríamos nos separar. Para nós, o amor era um incidente, um acidente, uma prática, no melhor dos casos, um esporte de alto risco. Pouco antes de sabermos da gravidez, havíamos pensado em nos separar. Talvez seja chocante para você saber que o motivo de nossas discussões era o dilema de ter ou não ter um cachorro. Vai ficando cada vez pior, mas depois melhor. O chocante motivo das nossas discussões era o dilema de ter ou não ter um cachorro. No começo, ela queria, mas eu achava que era responsabilidade demais. E depois quem queria era eu. E ela alegava que não estávamos bem, que precisávamos nos consolidar como casal se ter um cachorro. No fundo, concordávamos, não nos sentíamos capazes de cuidar bem dele, de ter a paciência e a disciplina necessárias para levá-lo... Eu estou brigando com essa porra dessa máscara. Não deu certo. Eu vou botar outra e foda-se. Porque ela fica subindo, ela fica descendo. Tá, peraí. Desculpa aí. Tá, olha aqui, ó. No fundo, concordávamos que não nos sentíamos capazes de cuidar bem dele, do cachorro, né? De ter a paciência e a disciplina necessárias para levá-lo para passear todos os dias, para manter o seu pote sempre cheio de comida, para passar o antipulgas uma vez por mês. Achávamos-nos jovens demais para tomar conta de um cachorro, mas não éramos tão jovens assim. Eu e sua mãe tínhamos 24 anos. Com essa idade, meu pai já tinha 2 filhos. O mais novo, de 4 anos, era eu. Mas em minha geração, eu sei que você odeia essa palavra, ter filhos era algo que só começávamos a pensar lá pelos 30 ou 35 anos, se é que chegávamos a pensar nisso. De todo modo, se te servir de consolo, quando soubemos da gravidez, nunca nem pensamos na possibilidade de um aborto. Quer dizer, pensamos nisso, procuramos saber os preços das clínicas clandestinas, inclusive fomos a uma, mas não consideramos seriamente essa possibilidade. O dia em que você nasceu foi o mais feliz da minha vida. Mas eu estava tão nervoso que não sei se felicidade é a melhor palavra para descrever o que senti naquela madrugada. Acho que é minha obrigação te dizer, apesar do amor absoluto que sempre senti por você, apesar de toda a alegria que você trouxe para a minha vida, e imagino que para o de sua mãe também, não a vejo há uns 10 anos, mas tenho certeza de que você também foi uma fonte permanente de alegria para ela. Apesar de tudo isso, preciso te dizer que durante todos os 18 anos que agora você tem, nunca deixei de me perguntar como teria sido a minha vida se você não tivesse nascido. Calma. É um pensamento esmagador. Uma porta que leva à noite mais escura, à escuridão total, mas também à penumbra e, às vezes, lentamente, a algo semelhante à clareira de uma floresta. Essas fantasias são normais, mas não é comum que os pais as confessem. Ao longo desses anos, pensei milhares de vezes, por exemplo, que se você não tivesse nascido, eu teria precisado de menos dinheiro ou que poderia ter sumido por muitas semanas sem precisar me preocupar com ninguém. Poderia ter esticado minha juventude por vários anos ainda e poderia até ter me matado.
Isto é, a primeira consequência do teu nascimento foi que, a partir de então, eu não podia mais me matar. Não sei se minha vida teria sentido sem você. Não acho que minha vida tenha outro sentido além de estar aqui para te acompanhar. É uma declaração de amor toda torta, né? Mas o cara mandou um sincerão ali, pá. Ninguém está preparado para ouvir um troço desse. Tá. Vai lá, então, Karina. Sim. O samba é maravilhoso, Ele né? é maravilhoso. Eu vou ler uma coisa assim mais... Light. light. Não, pior é que não. É um livro da Djamila Eutite. Acho que eu acabei me mexendo aqui. Ficou... Isso. Da Djamila Eutite, que também é uma escritora chilena, ainda viva e super importante. Está começando a ser traduzida para o português. Tem 2 romances dela já traduzidos. E tem esse livro que eu selecionei um trechinho aqui e traduzi, que se chama O Infarto da Alma. É um livro que ela fez junto com uma fotógrafa. E elas foram a um hospital psiquiátrico famoso no Chile. Elas contam essa história, que a Djamila escreveu os textos e a fotógrafa, obviamente, tirou as fotos. E elas se surpreenderam muito que as pessoas estavam em situações assim muito delicadas e muitas vezes deprimentes, mas que vários casais se formaram nesse instituto, nesse hospital psiquiátrico. Então, elas resolveram registrar essa história. E é mais ou menos isso que elas contam aqui. Então, O Infarto da Alma, de Djamila Eutite e Paz Errázuriz, é a fotógrafa. Diário de viagem, sexta-feira, 7 de agosto de 1992. Dias antes vi as fotografias. Agora viajo com Paz Errázuriz em direção ao hospital psiquiátrico do povoado de Putaendo, um hospital construído nos anos 40 para assistir doentes de tuberculose e que, com a massificação da vacina preventiva, foi transformado em manicômio, recebendo pacientes dos distintos centros psiquiátricos do país. Doentes residuais, em sua maioria indigentes, alguns deles sem identificação civil. Enquanto viajamos, a paisagem se torna francamente cordilheirana, a luz atravessa tudo, quando aparece o imponente edifício recortado contra a cadeia de cerros. A 2 horas de Santiago, a construção me parece demasiadamente urbana, como se um pedaço da cidade tivesse fugido, uma fuga psicótica, para formar de maneira solitária uma cena surpreendente. A grade, a casa de controle, depois os jardins, mais atrás o edifício. Quando atravessamos a grade, vejo os internos. Não me parecem inesperados seus corpos nem seus rostos. Não me parecem inesperados, pois já disse que dias antes vi as fotografias. Só me desconcerta a alegria que os atravessa quando gritam: Tia Paz, chegou a Tia Paz. A tia que tira fotografias que provam para eles mesmos que estão vivos, que depois de tudo conservam um pedacinho de ser, embora vivam como doentes crônicos no hospital mais lendário do Chile, o manicômio do povoado de Putaendo. Iniciamos nossa peregrinação, que não é mais que subir e descer de escadas, subir e descer, cercadas por corredores, pelas camas já clássicas dos hospitais estatais, pelos pacientes que seguem nos beijando, e entre beijos reiterados surge em mim o signo do amor. Depois de tudo, viajei para viver minha própria história de amor. Estou neste manicômio por meu amor à palavra, pela paixão que segue me provocando a palavra. E quando já não cabe indagar o desprestígio desses corpos, quando sei que jamais poderia dar conta do mínimo em que se pode concentrar uma vida humana, quando estou certa que possuo apenas umas palavras insuficientes, aparece o primeiro casal de apaixonados. Mais adiante, de corredor em corredor, de degrau em degrau, no meio dos pátios, cumprimento o segundo, terceiro, 10º casal. Há tantos apaixonados que perco a conta. Ele me dá chá e pão com manteiga, diz um. Eu cuido dela, diz ele. Se alimentam, se cuidam. Se alimentam um pouquinho e se cuidam como podem. Como uma radiografia, vejo a grande metáfora que confirma todo o casal. A vida inteira anexado a um outro por uma xícara de chá e um pão com manteiga.
Eles estão vivendo uma extraordinária história de amor trancados no hospital. Crônicos, indigentes, arqueados, coxos, mutilados, com o olhar fixo, caminhando pelas dependências com todos os seus vultos nos ombros. Chilenos, esquecidos pela mão de Deus, entregues à caridade rígida do Estado. É isso. Jamel Eutips. Diego. Tá, eu vou ler um conto aqui de uma escritora chamada Marcela Serrano, de um livro que foi editado pela Alfaguara aqui no Brasil, chamado Doce Inimiga Minha. É um conto, evidentemente uma história triste, mas eu acho que ela pega por um ângulo bastante Por que, singelo. evidentemente? Porque vocês vão ver, não vou eu ia contextualizar a história, mas não precisa, porque a história se contextualiza. Enfim, mas eu acho que é basicamente um conto que fala sobre, de alguma maneira, de todas as ditaduras que aconteceram na América Latina. O título é Seu Norte. Aquela segunda-feira amanheceu mergulhada num estranho silêncio. Um silêncio denso e um pouco saturado, como se um determinado alento faltasse, como se a ausência de uma respiração alterasse a composição do som. Maria Bonita distinguiu essa manhã de todas as outras manhãs de 33 longos anos. Na verdade, ela se chamava Frecia, mas como gostava de rancheiras e sabia cantá-las, desde sempre chamaram-na de Maria Bonita. Levantou-se da cama e se dirigiu à cozinha, como todos os dias, a fim de ferver a água para o chá. Depois de tomar banho e se vestir, sairia para comprar o pão e limparia um pouco a casa. E depois o quê? Sentar-se diante da televisão, olhar o velório, tentar entender os fanáticos que o acompanhavam? Mas sair à rua, não. Muitos moradores partiriam para o centro a fim de comemorar a morte do ditador. Contudo, sua disposição não era festiva. Tanta espera por esse acontecimento a cada dia, a cada um dos longos dias de todos esses longos anos. Sempre pensou que o corpo de Manuel apareceria antes do momento em que essa morte fosse anunciada. Apostou nisso, como numa corrida. Saberei a verdade ou morrerá ele. Conhecerei o paradeiro do meu marido enquanto esse sujeito estiver vivo e se esquivando. Não pode morrer antes disso. No dia anterior, um domingo ensolarado de dezembro, depois de escutar a notícia, pensou desalentada. E agora? Observava a tela. Os ricos comemoravam com champanhe, os pobres com cartazes e cerveja, todos na rua. Ela sempre havia suposto que seria a primeira a sair para festejar o instante em que isso acontecesse. Sua carga não era uma grande ferida? Mas o momento chegou e suas pernas se transformaram em cubos de chumbo pesados, inamovíveis, como se um feiticeiro triste lhe roubasse o cérebro e estendesse a imobilidade pelo seu corpo. Instalada na velha e esfarrapada poltrona verde, as imagens da tela e sua própria vida se fundiam. Olhava o ataúde rodeado por uniformes, mas quem ela via era Manuel, o dia do casamento, o dia da vitória de Allende, o dia em que vieram buscá-lo, e ele nunca mais voltou. Quando os jornalistas falavam na TV, ela escutava todas as suas esperanças frustradas, sua eterna peregrinação, sua irmandade com as outras viúvas, os ossos encontrados, que nunca foram os dele. Maria Bonita se acostumou a despertar de manhã e a recordar que alguém na cidade também respirava e que essa respiração correspondia ao seu inimigo jurado. A simples existência dele lhe injetava o poder de energia. Temeu não escutar a respiração quando esta se transferiu para os hospitais de Londres, mas o oceano a trazia a cada manhã e ligeira, ela atravessava o mundo e chegava aos seus ouvidos. Distante, mas ainda assim chegava. E agora? Voltou a se perguntar. Amanhã vão enterrá-lo? E depois de amanhã os jornais começarão a falar de outra coisa. Nenhuma notícia, por mais importante que seja, resiste a tanta cobertura, e a vida continuará, e ele já não respirará a cada manhã. E eu? Como os ponteiros de uma bússola, assustada por algum golpe repentino e imerecido,
Maria Bonita estremeceu. Vislumbrou uma verdade. Seu norte era seu inimigo. E o inimigo havia morrido. Essa é a Marcela Serrano. Eu vou ler mais um texto do Zambra, Alejandro Zambra, o mesmo autor que eu li antes, só que esse é o livro mais recente dele, poeta chileno, que é incrível, recomendo muitíssimo. Eu vou ler um trecho, assim, aleatório, que eu já li tantos trechos, que eu já li quase ele inteiro. É um trecho em que uma personagem está entrevistando escritores. Isso não interessa para a cena que eu vou ler pela cena em si. Então, estão falando de separações. São tão difíceis as separações. Estava escrevendo sobre isso agora mesmo. Você também se separou? Não, eu nunca me separei, nem a pau. Estou super bem com o Juan, faz uma porrada de anos. Mas um amigo que mora perto da gente se separou. E a mulher levou a casa e ele ficou com o terreno. Como assim? Sabe o que são palafitas? Não, são casas com pilares afundados na água. Pru é o nome da personagem, dá um Google na palavra palafita e aparecem dezenas de casas construídas sobre águas tranquilas na Venezuela, na Birmânia e em Chiloé, lá no Chile. Existem palafitas em muitos lugares do mundo, mas em Chiloé a gente também faz palafitas em terra firme, diz a Rosa Beth. Como? É só enfiar os pilares na terra, então não tem problema se o terreno for desnivelado. É como uma casa com patas. Então, uma coisa é o terreno, a outra coisa é a casa. E se um casal se separa, às vezes um fica com a casa e o outro com o terreno. Mas e como carregam a casa? Ajeitam a casa em cima de uns troncos grossos e põem uns bois para puxar. Chamam essas mudanças de puxadura de casa. E quando precisa levar uma casa de uma ilha para outra, eles juntam os troncos, formando uma balsa, e puxam tudo com lanchas. É tão bonito. A casa navegando entre as ilhas. E, além de tudo, é prático, não precisa nem esvaziar as gavetas. Mas, mesmo assim, precisa tirar os quadros das paredes, porque podem cair. E as pessoas se separam muito em Chiloé. Não muito, mas, às vezes, você quer ir morar mais perto dos seus filhos ou netos, então arruma um terreno e leva a casa. É bom saber que a sua casa não está grudada na terra, que serve para a terra e também para o mar. É bom a casa ter patas. Todas as casas deveriam ter patas. É lindo isso, disse Pru, totalmente comovida. Eu achei o máximo isso também. Alejandro Zambra. Mas não é uma ideia incrível? É ótimo. É ótimo. E eles fazem isso mesmo. Em né? Chiloé, nessa ilha. Eu adorei. Não, esse dia eu vi uma foto, um amigo meu, arquiteto, mandou uma foto incrível. Eu falei, não, a casa é incrível, mas o lugar era palha, entendeu? Vamos levar. Se ela tivesse patas, estaria resolvido. Né? Tá, vai, Karina. Eu vou ler um trechinho de um texto do Elicura Tiwailaf. Pelo sobrenome já dá para ver que ele é indígena. E tem um processo, além agora da eleição do Boric, o Chile está vivendo um processo super legal, que é o processo constituinte, né? Que eles estão redigindo a Constituição a partir de uma comissão montada especificamente para isso, que é uma comissão paritária e que incorpora uma porcentagem importante de indígenas, porque o Chile tem 13% da população se autodeclarando indígenas, então é um número grande. E o Elicura é um poeta mapuche que ganhou o Prêmio Nacional de Literatura recentemente, muito conhecido. Então, ele escreveu esse recado confidencial aos chilenos, explicando o que é ser mapuche. Então, não tenho a pretensão de que você me conheça.
nem acredito que não lhe interesse saber quem é que está falando. Por isso, no presente recado, estou contando um pouco da minha vida, um pouco sobre quem sou, em minha diversidade de ser Mapuche, e como me tocou viver, igual que todo ser humano, uma história particular dentro da história geral do meu povo. Isso é igual todo mundo, né? Vive uma história particular dentro da história geral do meu povo. Na minha cultura, os nomes expressam um desejo compartilhado pelos pais. Elicura, que é o primeiro nome dele, significa pedra transparente. Tiwailaf, neblina estendida sobre um lago. Nauelpan, que é o último sobrenome dele, tigre-puma. Nasci e cresci em uma comunidade chamada Quetiruewe, 5 lugares da pureza. Uma redução Mapuche que está aproximadamente a 75 quilômetros ao sul-oriente de Temuco, um setor em que as colinas preparam o voo da Cordilheira dos Andes. Ali comecei a ir para a escola e conheci os livros que me mostraram outras culturas, outras formas de viver. Eram livros que me falavam, que nos falavam, de coisas que quase não tinham relação com a vida cotidiana e transcendente que experimentávamos na comunidade. Seguramente por isso, penso hoje, depois de muitas perguntas, vi o livro como algo dos outros. Depois da minha entrada na escola rural, meus pais emigraram para um pequeno povoado chamado Cunco. Posteriormente, me enviaram como interno ao colégio de Temuco. Em uma grande avenida de castanheiras que pareciam sustentar permanentemente o outono, comecei a escrever. Porque, pensava então, não podia falar com outras pessoas das experiências que, com a distância, me soavam ainda mais fortes, as vozes da minha infância. A saudade de saborear os frutos da memória, em cujos calados brotos, em cujas singelas flores, não soubemos reparar em seu devido tempo. Tudo isso eu precisava expressar, por isso comecei a escrever. Na beira do fogão, escutei minha tia Jacinta cantar e escutei os relatos e adivinhações da minha gente. Ou seja, uma poesia que não existiria se não estivesse alimentada pela memória de uma família que pertence a uma cultura, que para mim foi e segue sendo muito bonita e com muita ternura. Minha expressão escrita não consegue recolher a imensidão dessa memória que está pedindo para ser escrita. Talvez algum dia eu consiga fazê-lo mais facilmente. Elicura Tiwailaf. 14% é bem expressivo, é muita gente. E é uma variedade tremenda, né? Os indígenas do norte, do sul, então tem... Assim, os Mapuches é o grupo mais representativo, mas são muitos povos diferentes, né? E aí, Diego? Tá, vou ler mais uns poemas do Nicanor Parra aqui. 13 eu vou ler. Na verdade, é um poema e duas orações. O primeiro deles se chama Inflação. Não sei se vocês conhecem. O poema, né? O fenômeno, acho que vocês conhecem. Aumento do pão gera novo aumento do pão. Aumento dos aluguéis provoca instantaneamente a duplicação dos cânones. Aumento dos artigos de vestuário gera o aumento dos artigos de vestuário. Inexoravelmente, giramos num círculo vicioso. Dentro da jaula, há alimento. Pouco, mas há. Fora dela, só se vêem enormes extensões de liberdade. Pô, podia ter dedicado para o Paulo Guedes, né? Enormes extensões de liberdade. Tá. Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, cheio de todo tipo de problema, com o senho franzido como se fosse um homem comum e ordinário, não pense mais em nós. Nós entendemos que você sofre porque não pode consertar as coisas. Sabemos que o demônio não te deixa em paz, desconstruindo o que você constrói. Ele ri de você, mas nós choramos contigo. Não se preocupe com suas risadas diabólicas. Pai Nosso que está onde estiver, rodeado de anjos desleais, sinceramente, não sofra mais por nós. Você precisa entender que os deuses não são infalíveis e que nós perdoamos tudo.
E o último é o Agnus Dei, Cordeiro de Deus, né? Horizonte de terra, astros de terra, lágrimas e soluços reprimidos, boca que cospe terra, dentes moles, corpo que não é mais que um saco de terra, terra com minhocas, alma imortal, espírito de terra. Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo, me diga quantas maçãs há no paraíso terreno. Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo, faça o favor de me dizer as horas. Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo, me dê sua lã para eu fazer um suéter. Cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo, nos deixe fornicar tranquilamente. Não se intrometa mais nesse momento sagrado. Nicanor Parra. Eu vou ler um do Parra também. Eu tinha selecionado os mesmos. Pô, desculpa aí, Não, o Freud e a oração. Pô, desculpa Agora, aí. eu vou ler um que Viu como a gente combinou bem, né? Eu vou ler um que tu já leu também uma vez no sarau, no online, que é O que ganha um velho fazendo ginástica. Esse é o título. O que ganhará falando ao telefone? O que ganhará se tornando famoso? O que ganha um velho se olhando no espelho? Nada. Além de afundar ainda mais na lama. Já são umas 3... Ele viveu até 104, né? 3, sei lá. Já são umas 3 ou 4 da madrugada. Por que não trata de ficar dormindo? Mas não... Tome a fazer ginástica, tome a fazer ligações de longa distância, tome Bach, tome Beethoven, tome Tchaikovsky, tome a se olhar no espelho, tome com a mania de continuar respirando. Lamentável, era melhor apagar a luz. Velho ridículo, lhe diz sua mãe. É exatamente igual ao seu pai. Ele tão pouco queria morrer. Deus lhe dê vida para andar de carro, Deus lhe dê vida para falar ao telefone, Deus lhe dê vida para respirar, Deus lhe dê vida para enterrar sua mãe. Pegou no sono, velho ridículo. Mas o ancião nem pensa em dormir. Não confundir chorar com dormir. Está aqui o Pablo. Tá, gente, o texto saideiro vai ser com a Karina. Então, vamos lá. Eu dei um jeito de colocar o Chico Buarque. Ele se naturalizou no Se naturalizou, tem uma coisa, ele viveu lá um tempo. Mentira, nem sei. Mas esse livro novo aqui do Chico, não sei se vocês já leram, é maravilhoso. São contos, né? É a primeira vez que o Chico escreve contos. A gente só lê Caetano aqui. Ah, por favor, por favor. Começou. Começou a rixinha. Ele faz piada com o Pablo Neruda, de novo, aquela história de que todo mundo faz piada com o Pablo Neruda. Então, é um conto chamado Copacabana. Em conversa com Pablo Neruda, num hotel da Avenida Atlântica, ele me contou que o corpo de Walt Disney estava congelado em local secreto à espera da cura do câncer. Francamente, eu acreditava que Neruda fosse falar de poesia quando me dispus a lhe apresentar A Noite de Copacabana. Mas ele parecia cansado de ser Pablo Neruda e sem paciência para jornalistas e fotógrafos que o aguardavam na calçada da avenida, me pediu para sairmos por uma porta lateral. Era uma porta giratória, o que talvez me tenha desnorteado, pois, sem querer, o conduzi em direção oposta à beira-mar. Demos numa parte acanhada do bairro, de onde toda a luz parecia sugada para resplandecer na avenida. Parecia um lado avesso de Copacabana, onde o fundo dos prédios ficavam de frente para a rua. Eram prédios cinzentos, de 12 ou mais andares, em cujas fachadas figuravam janelas de vidro leitoso ou canelado e roupas estendidas à guisa de cortinas. No térreo havia portas de garagem e entradas de serviço, além de botequins pés sujos, onde Neruda deve ter se desgarrado de mim sorrateiramente.
Em vez de tomar espumantes num terraço da orla, ele era bastante comunista para preferir uma cachaça num balcão sinistro. Rodei à sua procura de bar em bar, mas não havia sombra dele. E a caminhada foi ficando mais difícil à medida que andarilhos e indigentes se deitavam para dormir na calçada. Comecei a me afligir pela sorte do poeta. Imaginei um assalto, um sequestro, um golpe do suadouro nas mãos de um proxeneta. Corri ao hotel na vã esperança de que ele tivesse voltado de táxi. E só pensava no que dizer a Jorge Luiz Borges, que me incumbira de ciceronear Pablo Neruda no Rio. É possível que Borges desdenhasse a poesia de Neruda, mas não a ponto de desejar que ele desaparecesse numa cidade violenta como a minha. Agora, seus inimigos peronistas o crucificariam por confiar o poeta a mim, um menino de 16 anos. Neruda, de fato, não voltou ao hotel até de manhãzinha, quando adormeci numa poltrona do saguão depois de esperar por ele a noite inteira. Despertei com o dia alto, desconfiando que o passeio com Neruda fora um sonho, quando vi Ava Gardner sair do elevador. Infelizmente, nunca estive com Neruda, nem jamais falei com Borges. Copacabana, essa sim, eu conhecia de ponta a ponta. Mas mesmo morando diante do mar, às vezes me sentia contaminado pelo lado sombrio do bairro. Visto de frente, eu era um adolescente de belas cores, o rosto bronzeado e uns olhos claros de fulminar as garotas que mirava na praia. Já minhas costas eram de pobre, apinhadas de cravos, espinhas, quistos e furúnculos, que, para além do prejuízo estético, denunciavam minhas práticas masturbatórias. Por um tempo, experimentei ir à praia de camisa, mas pegava mal, era traje de suburbano. Então, fui me chegando às ruas internas de Copacabana, onde jogava futebol no asfalto com os filhos das empregadas. Ali eu podia andar de torso nu, sem constrangimento, pois meus camaradas, com séculos de bordoadas no lombo, talvez não hesitassem em trocar sua pele marrom por uma vermelhenta e sebácea como a minha. De noite, contudo, eu tinha um terno bege para passear na Avenida Atlântica, onde os grandes hotéis atraíam jornalistas e fotógrafos ávidos por topar com as estrelas de cinema que, na época, abundavam por aqui. Pablo Neruda, inclusive, me contou que, certa vez, Ava Gardner se encantou com o crooner do bar do Copacabana Palace e o convidou a subir à sua suíte. Ao vê-la nua, o sujeito quedou mesmerizado para sempre, levando-a a tirar copos, garrafas, jarros de flores, telefones e cadeiras pela janela. Verídico ou não, foi desse episódio que me lembrei ao ver Ava Gardner sair do elevador. O capitão porteiro nos abriu de par em par a porta nobre da Avenida Atlântica, mas Ava Gardner achou excessiva a claridade do dia, mesmo usando óculos escuros. Aí, continua aqui. Aproveitei. Antes de deixar o Rio, no entanto, ela fazia questão de subir ao morro onde rodaram o filme Orfeu Negro, musical a que ela assistira inúmeras vezes. Aproveitei para cantar imitando João Gilberto, o que a levou a me levar pela mão, não à sua suíte, como sonhei por um segundo, mas a um conversível rabo de peixe estacionado na Avenida Atlântica. No banco traseiro com Ava, sentado com os pés no estofamento, ordenei em inglês ao motorista que nos levasse ao início da avenida, mas ao pé do morro da Babilônia ele vacilou. Disse que além daquele ponto não iria, porque era muito perigoso, e não adiantou a madame lhe acenar com o maço de dólares que trazia na bolsa. As crianças da favela já trepavam no capô do carro quando ela me convocou a acompanhá-la a pé morro acima. Logo, os moradores mais crescidos reconheceram a grande estrela, começaram a lhe pedir autógrafos, e naquele empurra-empurra não faltou quem lhe beliscasse e apalpasse a bunda. Foi aí que um valentão, numa Harley Davidson, com ares de chefe do tráfico, dispersou a turba. Quando Ava montou na garupa da moto, lembrei-lhe que ela era casada com Frank Sinatra. Como não me atendesse, avisei da sua filmagem noturna logo mais, mas o ronco da moto abafou minha voz. E aí segue com outras tantas. Chico, nesse livrinho Anos de Chumbo. Muito bom.
Bueno, acho que era isso, né? Era Iouço. Então, a gente podia fazer aquela ceninha do celular, né? Vocês podiam ligar, podem ligar o celular na lanterninha, aí a câmera Ah, tá, entendi a mostra. ceninha do celular. Para Pensei que fazer fosse... a ceninha do celular só para a câmera poder captar. Aí, tá Tá aí. meio claro aqui, né? Tá dando pra ver aí na Tá câmera? dando, acho que tá, né? Ah, tá bonito ali, ó. Tá Ó. bonita. Ah, Tri. Tá. Tri, valeu, muito obrigada pela presença de vocês, Queria agradecer também o pessoal que está em casa. Eu não consegui entrar no chat ali, mas eu vi que a galera tá ali. Precisamos lembrar, né, que a gente vai estar na semana que vem em todas as casas de todo o planeta. Online. Terça-feira, online. É. E assim ficaremos nas próximas semanas. Vamos ver se a gente faz em fevereiro ou não. Isso o tempo vai dizer aí. Isso. Obrigado mais uma vez pela disponibilidade, pela atenção. Tá. Eu queria agradecer a Karina, que prontamente, né, quer dizer, ela ia participar, né, a gente já estava... Toda vez que a gente fala em hispanos, a gente chama a Karina, né? E queria convidar todo mundo, então, para a cancha do Ney Lisboa, que muito generosamente se propôs a cantar para a gente. Vou pedir mais uma vez para todo mundo ficar de máscara, para ele, né, também ficar protegido. E vamos todo mundo se cuidar. E, senhoras e senhores, Ney Lisboa, uma salva de palmas. Não precisa, né, maiores apresentações. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Viva Chile, Soy Louco por Ti América, com
Alô. Gente, eu vou pedir licença para vocês para tirar a máscara. Não seria o mais recomendável, mas cantar de máscara é complicado, né? Articulação e tal. Então, corramos um pequeno risco aqui, acho. Vou ficar um pouquinho mais para trás até para manter um distanciamento, né? Olha aí. Para cultivar um sonho, para festejar um caminho, um dom, um povo. Não esse agosto de mau gosto, cinza e frio, e a espera amarga de um futuro que fugiu. Acreditar e quase anunciar o dia, quase se dizer de ser feliz quem nem sabia. Não esse agonizar doente, olhar febril, nem a floresta feita em brasas de Brasil. Era um bom lugar, água, frutos, poesia. Lindo sob o sol, rico sob o sal e a terra. Não essa coisa tosca e burra que surgiu, nem esse berro que se encerra no vazio. Era acontecer de tão certo e para todos, como a se viver de tão certo e por tão pouco. Não o porão atroz de espantos que se abriu, e o desencanto de quem vê e quem te viu. Lutando para ler a letra ali. Uma música que já nem tão nova, mas antigamente eu decorava uma letra em 3 meses, agora
3 anos. Estou cego de um tempo que nem quero olhar, longe dos escombros, me ajuda a encontrar o tanto que busquei, ainda em vão. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, e um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias frágeis como são. Nós aqui vivemos, eles não. Debaixo dos livros, por todo lugar, em meio às cobertas, caído no chão, um amor não some sem razão. Traz teus olhos para eu ver a luz e a bondade que a felicidade pode ter. Teu carinho é bem viver, a cor e a paisagem na melhor cidade que há de haver. Segue a tua sede, toma minha mão e abandona os dias frágeis como são. Nós aqui vivemos, eles não. Nós aqui vivemos, eles não. Já não passa nada, já nem peço por favor, e tô abrindo a estrada que chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor, eu tô na luta armada e o perigo me cercou.
e o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra libertar a nação, ou só pra te ouvir dizer que não, só pra torcer o pé descendo a escada de quem não me quer. Hey, 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 alma dor divana, doce devaneio, velho desatino. Hey, 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 cena beatnik, clocks tem um clique. Não, já não passa nada, eu já lhe peço por favor, e tô abrindo a estrada que chega onde eu for. Eu tô na madrugada, tô na chuva pelo calor, eu tô na luta armada, disfarçado de cantor, e o acaso me deixou na porta da tua casa. Faz silêncio e faz de conta que já me esperava, pra ficar e pra sumir sem dar explicação, pra me livrar da prisão, ou só pra te ouvir dizer que não, só pra torcer o pé descendo a escada de quem não me quer. Hey, 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 alma dor divana, doce devaneio, velho desatino. Hey, 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 cena beatnik, click, clock, vai. Hey, 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 alma dor divana, doce devaneio, velho desatino. Hey, 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 cena beatnik, clock sem um clique. Muito bom. Como é bom cantar junto, velho. Agora eu vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados, pra essas sementes mal plantadas que já nascem com cara de abortadas, pras pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina suas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa
pouco de coragem. Quero cantar só pras pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e bumbo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, pra essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade, deles grandeza e um pouco de coragem. Eu quero ir pro inferno quando a hora chegar, que todos meus amigos estarão por lá. E eu imagino um lugarzinho assim, bem parecido com o velho Bonfim, sem hora pra fechar, sem conta pra pagar. Domingo, brick, piquenique local, a noite circulantemente geral, focalizando um ambiente mental de relevante, etc e tal. Novo canal de estonteante prazer, espera só o pessoal saber. Bola no centro, 100% mané, Ossip, Gunza, Liquidum, cabaré, só funk, sou balanço, samba no pé do eminente comandante Cafu. Século XX, despresente no ar, fazendo todo o pessoal dançar. Hello, meu bem, somebody love, muito amor, periferia de evidente valor, Belo Horizonte que no instante se viu e um precioso precedente se abriu. Filosofia aqui entre eu e você, depois que todo o pessoal descer. Telas, as mais novas e as mais belas, em tabletes e janelas, a um toque dos seus dedos, para o seu maior prazer. Pernas, as mais ágeis e modernas, para a juventude eterna de madames e gazelas que aspiram ao poder. O que você quiser pode ter, um novo celular, um barco de pescar, spa particular na sala de jantar, um monte de mulher num box de casal, TV Full HD com bola de cristal e um corpo de galã. E de hoje pra amanhã uma máquina de amar, de lavar e de secar, com um plano familiar de 100 vezes pra pagar. No boleto, no cartão, e você paga, esteja vivo, vivo.
cinemas e favelas, em consoles e cavernas, pelas barbas do profeta e o dinheiro que render. Férias, vou ir para Galileia, Odisseia ponto a ponto, vou ir pelos ares com desconto e o conforto de saber o que você quiser pode ter. Um novo celular, um barco de pescar, spa particular na sala de jantar, um monte de mulher num box de casal, TV Full HD com bola de cristal e um corpo de galã. E de hoje pra amanhã uma pílula de amar, de lavar e de secar, com um plano familiar, 100 vezes pra pagar no boleto ou no cartão, e você paga, esteja vivo, vivo. Eu quero ir pra inferno quando a hora chegar, que todos meus amigos estarão por lá. Eu imagino um lugarzinho assim, bem parecido com o velho Bonfim, sem hora pra fechar, sem conta pra pagar. Começou a canícula, já, né? Essa noite já está quentinha. A previsão, vocês estão sabendo, é claro, né? Fim de semana é caótica. Vou tomar um golinho d'água, porque isso seca também a garganta, né? Imagina se saísse um coma de 5 anos hoje, alguém dissesse que, né, Bolsonaro é presidente, a gente está numa pandemia furiosa e vai fazer 45 graus no fim de semana. Eu voltava. Quero voltar. Troco teu leite, teu mel, por meu suor e algumas rugas. Me ajudas a sonhar e eu te salvo de dragões. Troco um lugar no céu por vadiar nas tuas grutas. Me pregas uns botões, eu trato de vender relógios de sol e copos de chuva, punhados de azul, receitas de ajuda, uns quadros de Deus, fatias de fruta, pão. Troco caçar leões por remendares meia. Inventas um troféu e eu trato de vencer. Solto meu barco ao léu das tuas velas prenhas. Me diz onde chegar, eu vivo de aceitar retalhos de sol, caminhos de
tecidos no chão das fibras da tua mão. Troca um desejo teu por um silêncio à luz da lua, enfeita as vendavas. Eu quero iluminar um par de lampiões em troca de aventura. Me dizes que será. Eu faço o que puder. Relógios de sol, receitas de chuva, uns versos de Deus, uns quadros de frutas, pedaços de chão das linhas da tua mão. É? Por um dia ficou difícil. Cantar uma música, a gente tem em janeiro aí fóruns, né, por vir. Fórum Social Mundial, todo ano se repete, acho que alguma parte acontece aqui também, e tem o Fórum pela... Alguém me ajuda? Justiça e Democracia, Fórum Mundial pela Justiça e Democracia, né? Isso. A começar no dia 26 de janeiro, eu acho que é... Fóruns Sociais de Porto Alegre. Que dia tão luminoso abriu esse mundo novo. Do lado da minha casa marchava uma multidão, todo um povo orgulhoso cidadão de outro mundo possível, ou de haver nesse mundo outro modo de existir. Assim como alguém sozinho bem pode ajudar seu vizinho a curar a solidão. E cores de humanidade vestiram nossa cidade, saudando um lindo milênio, luzindo no firmamento mundos pobres e tão nobres, e um desejo em comunhão de que a voz que se dá lá em Davos, desse a todos nós, assim como um passarinho quer mais do que o próprio ninho, ser dono de uma canção. Que noite tão grandiosa, que lua maravilhosa, que vive nessa memória, por mais que pareça agora, em tal hora de reveses, uma cômica ilusão. Duros tempos de rancores e lamentos, de sonhos na prisão, refugiados de uma guerra sem vitórias, afogados num porão, um relento
de preconceitos e degolas, a história dizendo não. Como um filho pequenininho, perdido pelo caminho, chamando na escuridão. Que dia tão luminoso abriu esse mundo novo. E por mais que pareça agora trata-se de ouvir estrelas, esse sonho sem fronteiras deixou marcas pelo chão, como guias em trilhas do pensamento, onde sempre passarão novos passos, repastos de um alento para os olhos da razão, para um mundo possível com outro futuro guardado no coração. Como se fosse seu hino, o assobio de um menino nordestino em Jaguarão.